Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um podcast falando sobre engenharia estrutural. Bom, eu quero agradecer no primeiro momento a todos vocês. Já estamos atingindo 220 inscritos, isso é muito legal. Isso ajuda a impulsionar o canal, né? Significa que os temas estão sendo interessantes, está chegando às pessoas de interesse, né? Chegando aos alunos de graduação, estamos chegando aos profissionais, isso é muito legal. Então, eu agradeço no primeiro momento e já peço para vocês ajudar a divulgar, né? Continuar divulgando, como vocês estão fazendo, dando esse apoio, para que a gente atinja o maior número de pessoas na área e a gente consiga fortalecer a área de engenharia estrutural. Isso aí, pessoal, eu queria deixar bem claro, não é nenhuma promoção pessoal, não. Me sinto na obrigação, depois de praticamente 30 anos trabalhando nessa área, a poder divulgar um pouquinho daquilo que eu consegui aprender ao longo do tempo, tá? Então, vamos ajudar a divulgar. Quanto mais a gente divulga, mais a gente tenta fortalecer a área de engenharia, né? E vale lembrar que a gente precisa disso, né? Precisa estar sempre forte para que a engenharia brasileira, como sempre foi top, né, no mundo. Não, nós não somos mais, não vale deixar bem claro, não somos mais o top do mundo, mas a gente tem condições de voltar, né? Então, para poder voltar, isso aqui é uma pequena contribuição que eu acho que eu posso fazer para poder contribuir com essa situação, né? Mas vamos lá. Pessoal, hoje eu quero falar sobre cobrimento de armaduras, que eu tive sempre a gente vai se espantando que vê no dia a dia, né? Por mais que tenha experiência, a gente sempre se espanta. Fui fazer uma fiscalização de umas obras e a hora que você percebe, né? Você percebe que tem profissionais que nem sabem para que deve ter o cobrimento da armadura, né? Primeiro, que as pessoas já falam a palavra errada, né? Fala recobrimento, não é recobrimento, é cobrimento da armadura, né? Cobrimento da armadura é todo aquele concreto que envolve a armadura a partir da armadura mais externa, né? E, em geral, pensando em vigas e pilares, em geral, a armadura mais externa são os estribos. Então, esse cobrimento é o concreto mínimo que você deve ter a partir da geratriz dessa armadura, né? E, para isso, a norma 6118 traz algumas recomendações, tá certo? Então, isso é importantíssimo, pessoal. A falta desse cobrimento ou cobrimento inadequado, seja porque o concreto, né, vários fatores eu vou comentar daqui a pouco, isso reduz muito a durabilidade da peça, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ninguém toma o devido cuidado. Ninguém coloca os acessórios que a gente chama de espaçador de forma adequada quando coloca, né? Então, é impressionante. Então, aí ao ver isso a semana passada, aí umas 2 semanas para cá, né, algumas fiscalizações que eu fiz, você percebe que nós precisamos melhorar. Ou seja, retomar alguns conceitos, né, que ficaram perdidos ao longo do tempo aí dentro da engenharia. Falando então do cobrimento, eu queria chamar a atenção para alguns itens, e depois nós vamos falar um pouquinho mais de cada um desses itens, tá? O que influencia no cobrimento da armadura? Né? Uma vez definido o cobrimento da armadura, como eu disse, é o concreto que está além da geratriz da última armadura, do seu conjunto, né, que foi armado, das barras dobradas, etc. Então, esse cobrimento, ele é diretamente relacionado com alguns fatores. Principalmente, pessoal, depende da agressividade do ambiente na qual a peça está inserida, tá certo? Vou comentar um pouco mais depois sobre isso. Depende do concreto desse cobrimento, ou seja, da relação água-cimento desse concreto, do FCK desse concreto, das propriedades desse concreto, se ele é mais ou menos permeável. Depende da espessura desse cobrimento, se essa espessura, além da última barra de aços, está com 2 centímetros, 1,5, 2,5, 3,5, 4, 5, então depende dessa espessura, né? Quanto maior a espessura, mais difícil do agente agressivo chegar até a armadura, tá certo? Claro que depende das propriedades do concreto também, né, como eu já disse. E, além de tudo isso, depende também dos arranjos arquitetônicos durante a concepção da arquitetura, né? Então, por isso que eu bato sempre nessa tecla, pessoal.
Não sei qual é o motivo que hoje os arquitetos, na maioria das vezes, não projetam junto com os engenheiros, né? Por que eu falo arquiteto não projeta junto? Porque o arquiteto é o primeiro da linha de produção, né? Geralmente é através dele que chega o cliente. Então, acho que seria muito interessante, é extremamente salutar, que sempre que o arquiteto esteja fazendo um projeto, esteja conversando com os demais profissionais. Isso geralmente em obras grandes, vultuosas, acontece, é uma equipe trabalhando, mas geralmente as obras menores, de residências, sobrados, ou, né, pequenos prédios que a gente está acostumado a ver aqui no interior do Mato Grosso, né, geralmente o arquiteto faz tudo primeiro, depois joga na mão do engenheiro, e aí fica aquela briga, né, porque tem coisas que algumas decisões do arquiteto conversa, né, sem estar trabalhando a quatro mãos, pode dar uma obra cara, ou às vezes até detalhes construtivos ruins, que levam a uma baixa durabilidade da estrutura e da edificação como um todo. Então, isso é muito interessante, essa discussão a quatro mãos, engenheiros, né, seja ele da área elétrica, o hidráulico, o estrutural, né, tudo isso trabalhando junto. Então, esses detalhes, né, muitas vezes detalhes gerais da arquitetura podem influenciar para melhor ou pior durabilidade do elemento estrutural, bem como da vida da edificação. Tá? Então, esse é um fator importante ser considerado também. E a drenagem da edificação, né? Às vezes tem uma laje de cobertura que precisa ser drenada e é mal drenada, caimento às vezes não tem o sistema de drenagem suficiente, ou a boca do tubo é pequena, tem pouco tubo que desce, entope, não tem limpeza, calha, bom, por aí vai. Então, todo o sistema de drenagem também é importante para dar mais durabilidade para a estrutura, tá bom? Mas eu quero abordar com vocês três tópicos desses cinco que eu comentei, três tópicos. Primeiro, a agressividade do meio ambiente, né? A qualidade do concreto a ser utilizado, né? E a espessura desse concreto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a agressividade do ambiente, pessoal, a gente tem que levar em consideração o seguinte: não tem nada a ver com as tensões mecânicas que aparecem nas peças devido ao dimensionamento, retração devido à parte higroscópica ou térmica, ou seja, a agressividade ambiental está diretamente ligado às questões dos agentes químicos e físicos que podem atuar no meu elemento estrutural, tá bom? O que seriam agentes físicos? Por exemplo, sol, fogo, né, os raios, né, ultravioletas que batem na estrutura, etc. Quais seriam os agentes químicos? Chuva ácida, por exemplo, você está numa região você tem uma edificação do lado de uma indústria química ou de um parque químico, onde você tem gases, né, que são jogados na atmosfera com base em enxofre, base de nitrogênio, e esses gases, ao atingir a atmosfera, a água que está na atmosfera, e quando ocorre a chuva, essa chuva vem toda contaminada. Isso agride de forma intensa a estrutura, né? Você pode ter também cloretos, né, os íons cloretos, quando a sua peça está dentro de uma água marinha, por exemplo. O contato de estruturas de reservatórios com esgotos ou barracões que têm contato com fertilizantes. Tudo isso são agentes químicos que a gente tem que tomar muito cuidado ao dimensionar um elemento de concreto armado, tá bom? Bem, e para isso, a norma 6118, né, lá no seu capítulo 6, ela define uma tabela, a tabela 6.1, onde dá um parâmetro para a gente sobre classes de agressividades ambiental, justamente para a gente poder ter um direcionamento, né, de como a gente deve proceder na hora da definição do tipo de concreto que vai usar, na permeabilidade do concreto, na espessura desse concreto de cobrimento da armadura, né? E ela define para a gente, então, 4 classes. Dessa maneira, ó, classe 1 como fraca, classe 2 como moderada, classe 3 como forte e classe 4 como muito forte. Bom, o que seria isso? Um exemplo dessas classes para a gente não ficar muito perdido. Primeiro, ela diz assim, ó, a classe fraca tem um risco de deterioração na estrutura insignificante. Onde que acontece? Quando eu posso considerar essa classe fraca? Onde minha estrutura está inserida nesse ambiente para que seja uma classe fraca? Por exemplo, uma região rural. Então, uma região onde tem pouco contato com gases, com qualquer tipo desses, o solo, por exemplo, não tem um solo com sulfato, não está longe de uma água marinha, por exemplo, então tudo isso é um risco muito baixo, né, insignificante de deterioração. E também quando a peça está submersa em algum tipo de líquido, alguma água que não tenha cloreto, que não tenha sulfato, ou seja, uma água de um rio, por exemplo, uma água que não tem nenhum desses itens que eu comentei, também, se ela estiver submersa, ela não tem nenhum perigo de deterioração,
tá certo? Uma classe 2, tida como classe moderada, de pequeno risco, uma região urbana, por exemplo, de pequenos centros, né? Centros de pequenas cidades, por exemplo, né? Ou periferia de cidades médias, cidades aí, vamos pegar uma cidade do norte de Sinop, por exemplo, uma cidade de 180, 200 mil habitantes, você tem lá poucas indústrias, então, tanto na região urbana como na periferia da cidade, você tem uma classe moderada de risco, né? Às vezes até fraca, então aí depende de como a gente pode analisar o local, aí depende da decisão do engenheiro, tá bom? Forte, por exemplo, seria na zona industrial, né, depende do tipo de indústria, se for mais agressiva ou menos agressiva, ou numa orla marinha, por exemplo, numa cidade marinha, mas um pouco mais distante da região dos efeitos, né, do mar, por exemplo, da brisa marinha. Daí a gente pode considerar como se fosse uma classe de agressividade forte, já tem um grande risco de deterioração, né? E o muito forte seria, por exemplo, contato direto com um produto químico, um tanque de esgoto, por exemplo, uma parede de silo que tem contato com fertilizante, né? Ou uma obra, ou uma peça de concreto armado seria dentro da água do mar, por exemplo, né? Os cais, por exemplo, obras portuárias, onde tem contato direto com o mar e direto contato com o rio cloreto. Então, isso são regiões bastante elevada de risco de deterioração. Só para você ter uma ideia, pessoal, se eu pegar uma obra rural com um risco insignificante, até uma obra dentro do mar, por exemplo, com um risco extremamente elevado, esse risco aumenta de 40 a 50 vezes a deterioração da estrutura. Então, o cuidado tem que ser extremamente especial, tá bom? Então, nessa tabela, para a gente resumir, fala para a gente como eu devo considerar o risco de deterioração em função do ambiente que minha estrutura está inserida, tá bom? Bom, um segundo item interessante a ser falado é sobre a qualidade do concreto, relação água-cimento e o FCK do concreto. Aí a gente pode vocês dão uma lida depois, pessoal, com mais cuidado, no item 7 da norma, no capítulo 7 da norma, lá na tabela 7.1, ela faz essa correlação, correlaciona as classes de agressividade 1, 2, 3 e 4, né? Fraca, moderada, forte ou muito forte, com relação à proporção água-cimento, a relação água-cimento que a gente vai utilizar, e com base no FCK que a gente vai utilizar também. E aí ela diz assim, olha, relação água-cimento da classe 1, essa relação tem que ser no máximo 0,65. E para a classe 4, no máximo 0,45. E, em contrapartida, faz uma correlação também. Eu só estou dizendo, pessoal, para o concreto armado, tá? O concreto protegido também é a mesma ideia, mas com valores diferentes, tá? Não vou fixar aqui nas obras mais convencionais, são as obras de concreto armado. E ela diz assim: para a classe agressividade 1, pode ser utilizado o FCK 20. Mas, para uma relação de cimento, no máximo de 0,65. Enquanto para a classe 4, você precisa usar um FCK maior ou igual a 40, com uma relação de cimento não superior a 0,45. Então, tudo isso influencia diretamente na qualidade do seu concreto, tá certo? Então, muito cuidado ao definir um concreto em relação àquele tipo de estrutura que você vai usar. Além disso, né, pessoal, se a gente olhar lá na norma 12655, que é a parte de materiais relativa ao cimento Portland, lá tem todos os requisitos, né, estabelecidos que devem ser cumpridos também, tá certo? Por exemplo, você vai usar uma obra em contato com esgoto, por exemplo, você tem que usar um cimento especial, tá? Por exemplo, cimento resistente sulfato, o RS. Então, tem alguns detalhes também dos materiais que compõem o concreto, devem ser bem analisados, bem avaliados, para poder fazer esse traço, tá bom? E além de tudo isso, o concreto, uma vez elaborado, nós temos que seguir essas recomendações da tabela 7.1, por exemplo, a relação da classe de agressividade com o fator água-cimento e o FCK do concreto, tá bom? Então, muito cuidado com esse item, também é extremamente importante. Nunca esquecer, pessoal, de olhar as normas, né? Como eu disse, a NBR 12655 é muito interessante no que diz respeito ao cimento. Bom, e um último item para a gente finalizar esse assunto seria quanto à espessura do concreto do cobrimento, tá certo? E a esses valores, né, a norma faz algumas definições. Define, por exemplo, o que seria o cobrimento nominal. O cobrimento nominal nada mais é do que aquele valor final que você vai utilizar conforme a tabela 7.2 da norma, tá bom? Mas esse cobrimento nominal nada mais é do que um cobrimento mínimo que a norma define, acrescido de uma tolerância. E essa tolerância para as obras convencionais é da ordem de 10 milímetros, tá certo?
ou seja, 1 centímetro. Você tem, então, o cobrimento nominal dado na tabela 7.2, que a gente não pode usar o cobrimento inferior ao especificado na tabela 7.2, tá? Lembrando que essa tolerância, esse valor pode dar uma decrescida conforme 2 itens que eu vou citar a seguir, tá bom? Mas, enfim, o que é que essa tabela 7.2 traz para a gente? Olha, que pensando no concreto armado, tá? Então ela faz 3 divisões. Ela fala qual é o cobrimento mínimo que eu tenho que ter para as lajes com base nas agressividade, classe de agressividade 1, 2, 3 e 4. Qual o cobrimento, quais os cobrimentos mínimos que eu tenho que utilizar para as vigas e os pilares, e quais os cobrimentos mínimos que eu tenho que utilizar para os elementos estruturais em contato com o solo. Por exemplo, bloco sob estacas e as próprias estacas, e sapata, por exemplo, ou reservatórios, qualquer tipo de estrutura que esteja em contato com o solo. Então, tem essas 3 especificações. E para vocês terem uma ideia, você dá uma olhada com maior carinho na tabela 7.2, ela diz assim, olha, classe de agressividade 1, laje no mínimo 20 milímetros, vigas e pilares 25 e elementos estruturais de contato com o solo 30. Para a classe 4, que é a classe de maior agressividade, né? Por exemplo, uma obra do lado do oceano, por exemplo, na praia, ou uma obra dentro da água, tá certo? Aí depende da decisão do projetista, se vai usar 3 ou 4, né? Mas, enfim, na classe 4 diz assim, laje 45 milímetros, viga e pilar 50 milímetros e elementos de contato com o solo 50 milímetros. Então, vocês podem perceber que eu tenho, de maneira geral, eu tenho uma gama aí de 20 milímetros, que é a laje para a situação menos crítica, menos risco, que é a classe 1, e o contato com o solo, por exemplo, ou pilares na classe de agressividade 4, de 50 milímetros. Então, vocês percebem que é bastante robusta essa variação, né? Então, tomar muito cuidado aonde a nossa estrutura está inserida. E para finalizar, pessoal, a norma também deixa uma recomendação para a gente. Quando que eu posso usar esse cobrimento um pouquinho menor? Né? Sempre eu posso usar uma classe de agressividade, né, mais branda, sempre que eu tiver uma peça mais protegida. Por exemplo, na laje, quando eu tenho uma laje bem protegida, vou imaginar que eu tenho uma argamassa de regularização em cima dessa laje, um piso em cima dessa laje, essa laje interna, né? Tudo isso propicia uma proteção maior ao meu elemento. Então, a norma diz que você pode utilizar, por exemplo, de 20, cair para tirar 5 milímetros, ou seja, cair para 15 milímetros, nunca menor do que 15 milímetros de cobrimento, e de 25 cair para 20 e assim por diante, tá? Então, existem essas prerrogativas. Quando eu tenho, por exemplo, vou utilizar num projeto, um concreto, eu defini minha classe de agressividade como classe 2, por exemplo, então preciso usar um concreto no mínimo FCK 25 e eu resolvo usar um concreto FCK 30. Por algum outro motivo, eu quero usar um concreto de 30, mesmo sendo uma classe de agressividade de 2. O que a norma permite? Permite também que você reduza 5 milímetros desse cobrimento. Por quê? Porque você está usando já um concreto melhor, concreto um pouquinho menos poroso, né? Uma resistência maior, ou seja, o concreto do cobrimento ele é com uma qualidade um pouquinho superior, portanto, você pode reduzir um pouco esse cobrimento. Então, você pode reduzir 5 milímetros. E uma outra situação que você pode reduzir também mais 5 milímetros é quando você tem uma peça com um controle extremamente bom na qualidade nas suas dimensões. Por exemplo, peças pré-moldadas, né? Quando você tem formas metálicas, geralmente, as formas metálicas geralmente são muito melhores, a qualidade dessas formas do que as formas de madeira feitas na obra. Então, se você garantir que o cobrimento da sua peça não vai ter variação ao longo de comprimento, por exemplo, você tem uma viga, onde você sabe que de uma ponta a outra você vai manter esse cobrimento, né? Você pode, então, também reduzir 5 milímetros desse cobrimento nominal em relação à tabela 7.2, tá certo? Então, em resumo, pessoal, você pode reduzir até 10 milímetros da sua peça. Quando? Quando você tem um controle extremamente rigoroso das dimensões da peça e quando você está usando um FCK, no mínimo um FCK acima daquele exigido para a classe de agressividade conforme a tabela 7.1. Tá bom? Então, são situações que você pode reduzir o comprimento e, com isso, você reduz o consumo de material também. Tá bom? Então, pessoal, para finalizar agora, eu quero falar sobre um elemento que é o espaçador. Como é que eu garanto tudo isso, né? Como é que eu garanto esse valor de cobrimento? E aí eu tenho os espaçadores, que a norma de execução de concreto
14931, salvo engano, ela diz assim, olha, pode ser usado qualquer tipo de elemento que não seja metal, né? O metal que você vai estar em contato com a forma, por exemplo, você tem um contato com a forma, você tem ali praticamente o contato com o meio ambiente. Isso, através desse ponto metálico, pode gerar uma corrosão na sua peça. Então, o mais correto para você utilizar como espaçador é o material plástico. Esse material plástico vai estar fixado na sua armadura, seja na lateral ou no fundo da sua armadura, né? No fundo da viga, ou na lateral da viga, e aí por aí vai. Né? Esse material plástico ele tem que estar encostado na forma para poder garantir o espaçamento de projeto. Então, existe espaçadores aí de vários tamanhos e você deve utilizar conforme o cobrimento especificado em projeto. Ok, pessoal? Então, sempre que for possível, evite qualquer, quer dizer, não pode usar nenhum material metálico como elemento para espaçar a armadura da forma, e o ideal é que você use o material plástico, tá bom? Que você garante aí uma qualidade desse cobrimento bem conforme a norma preconiza, tá bom, pessoal? Então, o que eu gostaria de falar para vocês sobre cobrimento, já me adiantei até um pouco, seria isso, muito cuidado, e a durabilidade da sua peça está diretamente relacionado com esses, principalmente com esses que eu falei. Repetindo, agressividade do ambiente, qualidade do seu concreto, ou seja, o FCK dele e a relação água-cimento, em função da classe de agressividade que você vai introduzir sua estrutura, alguns detalhes arquitetônicos e bem como a drenagem desse elemento, ou seja, a água tem que sair com facilidade e rapidez para evitar que ela percole no seu elemento, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje. Espero ter contribuído com vocês com esse tema e espero que a gente consiga cumprir rigorosamente o que está no capítulo 6 e 7 da norma, referente às tabelas 6.1, 7.1 e 7.2. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.